Olá, pessoal. Eu sou Giselia Láquija, trabalho com astrologia kármica, sou psicóloga, terapeuta de regressão a vidas passadas. E, primeiro de tudo, eu quero agradecer o convite do Sinastro para mais um ano participando desse evento, né? O Congresso Internacional de Astrologia Online, é o 7º já, e fico muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do meu trabalho. Da vez passada, no último encontro, eu falei da luz, eu falei sobre o Sol, né, e as características do signo de nascimento, que é o signo solar. Então, convocando cada um a conhecer melhor a sua luz e procurar ser o melhor da sua essência. Hoje, eu estou aqui para falar para vocês das sombras. A sombra caracterizada, principalmente, o meu tema dessa vez é astrologia kármica, mistérios da casa 8, que é a área que mais representa esse tema, as sombras, né? Aspectos que muitas vezes nós projetamos nas pessoas e nas situações como externos a nós, a nossa personalidade, ao nosso comportamento, aos nossos desejos. Essa área representa o inconsciente, né? O inconsciente, o subconsciente, as forças ocultas, são muitos os significados dessa casa, né? No mapa astrológico, essa área, na verdade, ela tem sido basicamente associada aos processos de morte e renascimento, mas representa uma série de temas que nós vamos falar aqui e que são vivenciados de forma quase nunca consciente. Então, a minha proposta é exatamente fazer um passeio, uma incursão por essa casa 8, pelos significados, os diversos significados dessa casa 8, fazendo a ponte, ou lembrando, né, o sagrado e o profano que cada um desses temas representados pela casa 8 contém. Esse é o setor do mapa que mais aponta desafios, porque é a área do mapa que sinaliza ou simboliza a própria morte, no sentido real e no sentido simbólico, e também assuntos que são tabus e representa mudanças, perdas, aspectos da nossa vida, aspectos ou acontecimentos na nossa vida que acabam terminando, indo embora, sem nos pedir licença. Então, esse setor nos conecta com o que os budistas chamam a noção de impermanência. Nada é para sempre. Tudo se transforma. Tudo que morre, renasce. Então, esse setor é um setor, vocês veem que eu estou chamando de sombra, não como uma coisa negativa, mas porque é um dos setores do mapa que mais nos conecta com esse desconhecido, com aquilo que nós não conhecemos de nós mesmos e que às vezes também não conhecemos direito dos outros. Só quando podemos ou temos oportunidade de aprofundar nos relacionamentos é que nós vamos poder conhecer um pouco mais na intimidade as pessoas com as quais nos relacionamos. Bom, então, primeiro de tudo, eu gosto sempre de contar como que eu chego no tema, né? E esse tema da casa 8, para mim, é um desafio e, ao mesmo tempo, foi um chamado muito forte, porque algumas pessoas já tinham me pedido, desde que eu falei da casa 12, num desses encontros do Sinastro, muito tempo, me pediram, fale da casa 8, fale da casa 8. E do ano passado para cá, 2020 para agora 2021, o que mais nós temos falado e vivenciado, infelizmente, por conta da pandemia do coronavírus, que é um problema mundial ainda nesse momento, mais de um ano e meio ainda estamos lidando
com a pandemia. Então, por menos que a gente queira, o tema que mais se tem falado é sobre morte. E morte é um dos temas, um dos assuntos mais mundanos, digamos assim, claros do significado dessa casa 8. Tem outros significados que a gente vai ver aqui no decorrer da conversa. Mas isso me levou também na vida pessoal a falar sobre o tema, né? A casa 8 também representa muito dos tabus sociais. Isso pode, isso não pode, isso pode ser falado, isso pode ser mostrado, isso não pode ser mostrado nem vivido, tem que se viver disfarçadamente. Todas essas questões que ficam nos segredos, que ficam nos bastidores, protegidas positivamente ou escondidas negativamente, porque não podem ser mostradas, né? E a gente acaba meio que polarizando essa área também com o bem e com o mal, mas que, na verdade, é uma área de transformação. Então, quando eu pensei em falar da casa 8, juro aqui para vocês, eu nunca tive tanta dificuldade de preparar um tema, de falar sobre um tema numa palestra, e cheguei a pensar em desistir. Eu digo, não é para eu falar disso, vou mudar de tema, não vou falar, vou desistir. Nunca sofri tanto, gente, falando bem honestamente para vocês. E depois eu fui entendendo o porquê. Ainda estou aqui entendendo no momento que estou falando para vocês. Porque é muita responsabilidade você falar de morte, de transformação e de um setor que representa realmente a possibilidade de transmutação e a possibilidade de, mais do que o que eu falei do sol na última palestra, da gente dar o melhor e trazer a luz, é através da sombra ou da consciência que a gente pode ter das nossas sombras que a gente vai poder até usar melhor essa luz, não é? Então, é muito difícil você poder falar da casa 8, e eu disse, não, mas eu vou me autorizar. Não vou contar a historinha aqui, não é o caso, mas tenho que dizer para vocês que eu precisei primeiro tentar entender a minha própria casa 8, fazendo as conexões kármicas, tá? Com o passado, com vidas passadas, e fui compreendendo os medos e as dificuldades que eu estava tendo para trazer, para falar sobre esse tema, para me autorizar a falar sobre esse tema, até que eu me autorizei. Até que eu me autorizei, compreendi e me autorizei. Mas não foi fácil. Não está sendo fácil. Tá? Mas eu vou levar até o fim a proposta. Então, primeiro de tudo, eu quero trazer para vocês, ressignificar o sentido do mapa astrológico dentro da astrologia kármica. O mapa astrológico, ele inteiro é kármico, no sentido de que representa uma bagagem que você traz do passado. E o kármico envolve que você traz na bagagem padrões de vidas passadas que foram bem ou mal desenvolvidos. Então, eu chamo de créditos e débitos. Você traz créditos e débitos na bagagem e você tem a sua existência inteira, enquanto estiver viva, para dar conta disso. Então, nesse sentido, o mapa inteiro, os planetas, as casas, todas as áreas, fazem parte do seu karma naquele momento, na vida presente que você trouxe para dar conta daquela bagagem. São 12 áreas no mapa, né? São 12 signos, então a divisão do mapa traz 12 áreas. Cada uma dessas áreas tem uma possibilidade infinita em si mesma de mexer com assuntos que contribuem para o autoconhecimento. Mas no mapa astrológico, é essa casa 8, que é tradicionalmente regida pelo signo de Escorpião e pelo planeta Plutão, que basicamente traz uma questão mais forte, que a gente poderia chamar de mais kármica, porque é a área do grande desconhecido. É a área que representa a transformação. Então,
Eu vou listar aqui uma série de temas que são representativos da casa 8, do setor 8 do mapa, e eles estão colocados bem de maneira sem aparente conexão, mas depois vocês vão ver a ligação que eles têm. Então, o setor da casa 8, o setor do mapa, né, que tem a casa 8, claro, se são 12 signos, todo mundo vai ter um signo lá. Mas o setor tradicional, né, quando a gente estuda astrologia, e começa com o que a gente chama o mapa padrão, cada signo no lugar que ele ocupa no universo, o 8º signo é Escorpião, com a regência de Plutão, como eu falei. Então, mas cada mapa vai ter o signo da casa 8 de acordo com aquele momento especial que cada um chegou. Né? A partir do ascendente, que é o primeiro signo, o 8º vai ser determinado por esse cálculo, por esse nascimento, mas lembrando que existem alguns setores e alguns signos que a gente poderia dizer que são mais kármicos do que outros. Por quê? Porque trazem mais desafios, trazem mais necessidade de consciência ou de profundidade para viver aquelas questões. Então, vejam só, que eu listei aqui, né, do significado da casa 8, que é infinito, mas só para a gente começar a pensar sobre isso. Então, quando eu me propus a falar sobre a casa 8, eu também fui construindo com uma certa lerdeza, vamos dizer assim, ou com uma certa vagarosidade, para o que eu gosto, de como que eu iria fazer essa apresentação. E não me vi de forma nenhuma mostrando mapas de morte, ou mostrando mapas de pessoas, ou estudando mapas astrológicos. Não me vi fazendo nenhuma apresentação visual de slides. E fui clareando que eu precisava, na verdade, trazer conceitos, pensar e refletir e trazer reflexões mesmo sobre o significado dessa casa 8 no mapa, pensando no nosso dia cotidiano, pensando como transformar esse cotidiano a partir do significado dessa casa 8. Então, vejam só os temas variados que essa casa 8 engloba. Primeiro de tudo, ela representa o desconhecido. Esse setor 8 do mapa, ele representa o mundo desconhecido. O que está lá dentro? Né? As crises, os processos de morte e renascimento, as heranças que vêm para a pessoa porque alguém morreu, resultados de investimentos que você fez, não é o dinheiro necessariamente do seu trabalho, você fez um investimento e depois você retira o dinheiro de algo que você investiu. As dívidas, então é o dinheiro dos outros, a partilha de bens, o que é seu, o que não é, o que você tem que dividir, a saúde mental, os medos estão nesse departamento, os comportamentos compulsivos, obsessivos, a relação com o mundo avernal, esse mundo desconhecido, manipulação, blindagem, o mundo das sombras, o poder, a chantagem, o sexo, o orgasmo, a intimidade, a profundidade, os valores dos outros, a inveja, o ciúme, os valores espirituais, o controle, nossos rituais, as iniciações, a magia, o lidar com processos químicos, as cirurgias, a alquimia, os portais, as pesquisas, os seguros, incluindo aí os seguros de saúde, né, que a gente faz para se proteger da morte, para se proteger de ficar sem amparo.
seguros de vida também, seguro de carro, você paga para não perder, para não roubar e não levar seu carro, né? Assaltos, sequestros, estupros, traumas, corrupção. Então, vejam que é uma gama muito ampla de assuntos que a Casa 8 contém. E cada um desses temas que eu falei pode se desdobrar em vários outros. Mas a minha questão não é essa especificamente. A minha questão é que a gente possa pensar como que a gente está fazendo para lidar melhor com essas sombras ou com esses temas que acabam fazendo parte da nossa vida no dia a dia e que às vezes nos aprisionam porque ficamos ligados aos tabus ou aos medos de manifestar profundamente aquilo que verdadeiramente pode ser a essência que precisa ser manifestada. Lembrando que a Casa 8, no final de tudo, né, se a gente espremer assim, qual é o significado dela, para que ela existe? Ela existe para que a gente traga mais profundamente o nosso poder. Aquele poder que é inerente à pessoa. Né? Não estou falando de poder do dinheiro, poder pelo sexo, poder pela posição social. Não. Eu estou falando do poder que é um poder verdadeiro, que todo mundo tem, independente da profissão, independente de sexo, independente do lugar que nasce, tá? E até independente da idade. Né? É claro que essa área também convoca a que você faça um mergulho e que o tempo, a maturidade, a consciência que a gente vai tendo sobre essas sombras é que vai permitir o uso verdadeiro desse poder. Bom, então, na verdade, nós vamos falar aqui de Escorpião e Plutão como representantes principais do mapa padrão. E aqui não estou falando das pessoas do signo, estou falando do signo. Vou falar do signo e do planeta, tá? Então, o princípio de Escorpião é basicamente o princípio de morte e renascimento, de lidar com tudo que está oculto. E aí, o planeta regente, que é Plutão, traz à tona aquilo que está escondido na área onde ele está, para ser transformado e reorganizado dentro da vida da pessoa. Como é que isso acontece? Então, principalmente, todo mundo tem no mapa, como eu disse, os 12 signos, as 12 áreas. Então, o Escorpião e o Plutão estão em algum canto do mapa. Olhar essa área de Escorpião e de Plutão é também poder conhecer melhor dos seus medos, das suas necessidades de controle, do seu poder, do seu carisma, que é uma palavra que eu não tinha usado ainda, uma palavra também da mesma densidade. Então, não é suficiente analisar somente a casa 8 no mapa, que cada um vai ter individual. Pode ter um dos 12 signos vai estar nessa casa 8 de cada pessoa, dependendo desse horário de nascimento, desse mapa como um todo. Mas, a despeito dessa casa 8 específica, aquele signo específico, tem que olhar no mapa a área que está Escorpião e a área onde está o planeta Plutão, porque tudo no mapa se combina, né? Como se fossem peças do quebra-cabeça que a gente tem que ir analisando e trazendo. Então, o Escorpião é o 8º signo e, por isso, ele representa esses processos de morte e renascimento e de acesso ao poder, que só se faz quando a gente mergulha realmente, mas que traz implícito essa questão do bem ou do mal. E, na verdade, a gente sabe que isso é uma opção. Né? É uma opção. Ninguém nasce
bonzinho nem malzinho, mas você traz uma bagagem que precisa ser renovada. Se você teve comportamentos inadequados, difíceis, maus até, você está em outra vida, você tem oportunidades de mexer com isso e você tem livre-arbítrio. Você sempre tem livre-arbítrio. Mas, se a gente pensar que Escorpião não gosta de aparecer, não gosta de entregar o seu poder, não é que não gosta porque não queira o poder, ao contrário. Escorpião é o signo que mais gosta do poder. Mas ele só quer aparecer se ele tiver certeza que está tudo sob controle. Então, é o signo que mais sofre. O Stephen Arroyo coloca Escorpião dentro de um conjunto de signos que ele acha que são mais kármicos do que outros. Eu concordo. Escorpião é mais kármico do que outros, porque ele rege a própria morte e porque ele traz implícito essa questão de essa noção de impermanência mesmo, né? O que você tem no momento, você pode não ter no outro. E também controlar tudo não resolve. Mas se você não tiver consciência desse processo do controle para quebrar o padrão, você vai permanecer a vida inteira nessas coisas menores, controlando o dinheiro, controlando a vida sexual do outro, controlando o incontrolável, né? E percebam que os processos de mudança verdadeiro na vida de todo mundo se fazem através da morte, em geral, a morte física. E quando você perde alguém por morte, que você é como se você acordasse não só para essa perda, para essa dor real de alguém que você amava, de alguém que você tem em alta consideração, mas porque remete também à sua própria vida. Como é que você está vivendo? Então, quando morre alguém, ou quando a gente perde alguém, invariavelmente vem a questão da sua vida. Como é que você está vivendo? Quanto tempo você tem de vida? O que você está fazendo da sua vida? O que você tem para fazer da sua vida? Então, falar da casa 8 é realmente se dispor a mergulhar no insondável, né? O Arroyo fala, inclusive, das casas, as casas de água, a casa 8 é uma casa de água, Escorpião é um signo de água, como as casas, que a 4, a 8 e a 12, no mapa, como casas conhecidas como a trindade da alma ou a trindade psíquica. Inclusive, todas essas casas, 4, a 8 e a 12, têm a ver com o passado. Como eu disse, o mapa inteiro ele é kármico no sentido de que é uma nova vida, que é uma nova proposta que a pessoa vem viver a partir do momento do nascimento. Mas algumas áreas, alguns planetas, alguns signos são mais kármicos do que outros. Então, essas 3 casas são as casas conhecidas como a trindade da alma, as casas psíquicas, casas de água. Tradicionalmente é Câncer, Escorpião e Peixes, por casa 4, casa 8 e casa 12. Mas a casa 8 está no meio do caminho e é como se fosse também uma área de purificação, uma área relacionada à limpeza. É como um portal, eu acho que eu não usei essa palavra ainda. A casa 8 também tem a ver com nossos portais. Então, de todos aqueles termos que eu usei, quase todo mundo tem ou vivenciou esses assuntos, ou ouve falar desses assuntos, né? Mas é mais fácil a gente reconhecer quando os aspectos são difíceis em outra pessoa. Fulano é ciumento, não é? Isso principalmente quando você lida com casais, né? Você lida com casal, aí você está fazendo uma sinastria, comparação de mapas, aí você vai pesquisar, vai falar de ciúme, aí um fala para o outro, não, eu não sou ciumento.
depois desfila uma listinha de coisas. Não, eu só sou cuidadoso, eu só sou assim, protetor. Mas a outra pessoa diz, não, você me sufoca, você me prende, você tenta adivinhar até meus pensamentos para saber se eu não estou deixando de gostar de você. Então, a ação de Escorpião, a ação de Plutão e os setores, os temas dessa casa 8 passam, em princípio, por um processo de inconsciência, que é mais fácil a gente perceber fora ou perceber no outro. A vingança é um outro tema, veja o que eu vou falando, vou lembrando. A vingança é outro tema de Escorpião, não é? No entanto, as pessoas têm dificuldades de aceitar que se vingou, de falar que tem ciúme, de falar que tem inveja, até já inventaram inveja branca, né? A inveja até já ganhou cor, né? E, na verdade, inveja é inveja, ciúme é ciúme, vingança é vingança. E quando a gente não assume isso claramente, esses aspectos sombrios, né, da personalidade, eles vão sair muito maiores fora de nós. Né? Eles vão sair de uma forma descontrolada. Quantas pessoas que são, ou que têm uma aparência de boazinha, de afável, de cuidadosa, não que não sejam, podem ser realmente, de fato, mas que não conhecem ou não permitem que chegue à consciência as raivas, as tristezas, as mágoas porque foi esquecida em tal ou qual situação, porque não foi elogiada, porque perdeu um relacionamento para uma outra pessoa que traiu, traição, outra palavra de casa 8, não é? Alguns especialistas de relacionamento, de conceitos mais aquarianos, quer dizer, mais modernos, inclusive dizem que traição não existe, né? Na verdade, o importante é que as pessoas clareiem o que elas querem na relação. Enfim, mas não vamos entrar nesse departamento agora. Mas a traição também faz parte da casa 8, né? Todas as questões que nós vivemos de forma escondida, seja por iniciativa própria, seja porque é um tabu da sociedade, elas estão contidas na casa 8. Né? Então, vejam, por exemplo, o que está por trás das igrejas, de um modo geral, quererem controlar a vida dos seus fiéis. O poder. Não é? O poder, por mais que transforme, e várias igrejas podem melhorar a vida de muitas pessoas, não é? Mas o poder está centrado em algumas pessoas, nos sacerdotes, no padre, no papa, no bispo, né? No pai de santo, na mãe de santo. E, na verdade, essas pessoas são figuras que têm o seu papel, que têm o seu lugar, que fazem seus rituais, que te ensinam os rituais, mas que, se você não souber dar o limite, trabalhar esse poder dentro de você, o que acontece? Você fica preso, você fica sugado. Então, sugar ou ser sugado, vampirizar o outro, ser vampirizado, são coisas da natureza de Escorpião, de Plutão e desse setor do mapa. A gente não percebe, muitas vezes, né? E eu insisto, isso aqui não tem a ver com você ser bonzinho ou com você ser mal. Claro que existem pessoas que fazem a opção claramente de ser maldosa, de praticar o mal para se dar bem. Elas sabem o que estão fazendo, elas traçam uma estratégia, que é outra palavra-chave de Escorpião, de Plutão, de casa 8, é uma característica de ser estrategista. Escorpião é um signo que tem a ver com um comportamento raio-x, um comportamento detetive. Então, a sua característica de Escorpião, a sua arma de Escorpião, a sua arma plutônica é toda vez que você
aprofunda numa questão, ou quando você olha mais do que aquela superfície, você descobre algumas questões por observação, por intuição, né? Então, esse lado de usar o poder bem ou mal é uma opção da pessoa. Então, esse controle e esse poder, que pode ser bem ou mal utilizado, está relacionado com uma escolha, está relacionado com você manipular ou não necessariamente com você ser bom ou mal. Então, você precisa ter clareza disso. Lembrando aqui agora de uma pessoa de Escorpião que me falou uma certa vez, ela também conheceu um médico de Escorpião, num atendimento assim, né, num atendimento médico, e esse médico Escorpião disse para essa pessoa de Escorpião, ele no pronto-socorro, né, ele disse: eu sinto que eu faço o meu trabalho bem, eu gosto de lidar com esses desafios de pronto-socorro, porque eu sinto que eu fiz muito mal no passado, em alguma vida passada, para as pessoas. Ele tinha a sensação de ter feito mal, de ter matado pessoas, né? E ele tinha uma consciência, então, no caso, o nascimento em Escorpião, Sol em Escorpião, ele tinha uma consciência profunda, ele tem, está vivo, ele tem uma consciência profunda de que ele pode usar esse lado escorpião que mata, que se vinga, que usa o poder para benefício pessoal, para manter as pessoas sob controle, ou para ter dinheiro, para ter poder de influência. Ele tem essa clareza na profissão de hoje, na profissão de médico e médico de emergência, que está lá e que dá de si na hora que chega alguém numa emergência, porque uma emergência você nunca sabe o que vai encontrar pela frente, é o desafio do desafio do desafio, né? Escorpião gosta disso, Escorpião precisa disso, de estar em situações limite entre a morte e a transformação. E essa figura, né, não é só uma metáfora, ela é, na verdade, para a nossa característica de Escorpião, porque a gente precisa se sintonizar com o momento em que as coisas acabam. Pode ser uma mudança de casa, pode ser um término de um relacionamento, pode ser uma pessoa que chegou numa idade limite e que está precisando morrer, está precisando ir embora. Pode ser um trabalho que não te cabe mais, ou você não cabe mais naquele trabalho. Mas a gente aprende socialmente, por isso a casa 8, ela tem muito a ver com o lado social também, a gente pode se aprisionar pelas crenças ou pelos tabus, pelos valores que a gente recebe dos outros, né? Aquilo pode ser uma prisão ou uma libertação, dependendo de como você lida com a questão. Então, esse perceber o ciclo natural das coisas é uma sintonia, ou é um viver a casa 8. Então, viver a casa 8 é, antes de tudo, ter coragem de mergulhar nela e estrategicamente trazer à tona aquilo que pode estar escondido. Lembrando que o mapa inteiro são 12 áreas, né? Então, mas a gente poderia definir que são 6 áreas individuais que se desdobram em 6 áreas sociais, né? São 6 signos que se opõem a outros 6. Escorpião é oposto a touro, Escorpião casa 8, touro casa 2. Então, é o eixo das posses, é o eixo da matéria, casa 2, versus o eixo do espírito, casa 8. Mas a gente vê na prática que não é bem assim, né? A casa 8, embora tenha esse lado da espiritualidade, e do oculto e da morte, portanto, a possibilidade de ligação com outros planos de vida, mas a casa 8 também traz apegos materiais. Quando você fica
com gana ou com ganância de poder, poder de direção, poder de dinheiro, poder de aprisionar as pessoas pelo sexo, pelo seu carisma, ou pelo dinheiro, ou pelo seu poder. Isso seria um lado, vamos chamar esse lado profano, né? Mas essa área 8, ela também chama, ela é a fênix, assim como Escorpião e Plutão. O que é a fênix? Pássaro que morre todo dia do fogo e renasce das cinzas. E esse renascer, quando a gente chama alguém é fênix, a gente está atribuindo uma característica de uma pessoa, de uma situação que é imortal, na verdade. Né? Isso é interessante, essa concepção de que a casa 8, que Escorpião e que Plutão, na verdade, trazem implícitas uma ligação com a imortalidade da alma, né? A imortalidade naquilo que é. Então, a convocação importante para a casa 8 é trabalhar o medo. A casa 8, inclusive, ela é muito importante nos trabalhos terapêuticos. Por quê? Porque ali estão nossas resistências. Você quer fazer terapia, mas pode ser que você tenha tanto medo que quando você decide ir, você vai para um terapeuta que mexe superficialmente na sua vida, porque você tem tanto medo que você escolheu uma pessoa mais cautelosa, ou uma pessoa com menos competência mesmo, né? Isso acontece em todas as áreas de trabalho, né? A gente está com muito medo, a gente atrai uma outra pessoa medrosa. E aí aquela pessoa não vai tratar direito o que você está querendo, porque, na verdade, você não está querendo tratar ou enfrentar aquela questão. Tudo tem seu tempo, mas a consciência é individual. O processo de autoconhecimento, ele é individual. E é a casa 8 quem faz essa ponte. É a casa 8 quem traz esse salto. A gente precisa enfrentar a casa 8 se quer chegar na casa 9, né? Que são seus projetos, sua possibilidade de expansão, de ir mais longe, inclusive se permitindo viajar, mudar de cidade, ir para o exterior, ou estudar coisas que você antes talvez não se autorizasse, né? Alçar voos. Para isso, você precisa passar pelo ritual. Então, a casa 8 também tem a ver com esses rituais. Ritual que não precisa ser um ritual preso a ninguém, a nenhum religioso ou a nenhuma religião especificamente. Você pode ter seu próprio ritual. Você pode desenvolver suas sensibilidades, seus dons e seus rituais pessoais. Aliás, é importante dizer, voltando para a característica básica do Escorpião e do Plutão, que os signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes, mas Escorpião tem isso muito profundamente, como são signos de água, absorvem demais aquela energia do ambiente. Não é incomum que as pessoas de Escorpião, não necessariamente as nascidas em Escorpião, as pessoas que têm um Escorpião forte no mapa, um Escorpião na casa 8, muitos planetas em Escorpião, muitos planetas na casa 8, planetas importantes em aspectos com o planeta Plutão, são pessoas que psiquicamente são muito sensíveis e elas podem, mesmo sem querer, limpar o ambiente. E depois, se elas não desenvolverem seus próprios rituais, elas ficam sentindo a dor de cabeça de um, a mágoa do outro, a tristeza do outro no peito, porque passou, levou. Então, vejam que a casa 8, ela também nos convoca a conhecer nossas fragilidades e nossas sensibilidades psíquicas, né? Muitas pessoas relatam na consulta, né, quando tem uma casa 8 forte, quando tem Escorpião forte no mapa, relatam em criança que viam pessoas mortas, que conversavam até com pessoas mortas. Depois de uma certa idade, aquilo desaparece, às vezes volta de novo quando a pessoa é mais velha.
mas é muito comum que essa área psíquica, que essa casa 8, se manifeste fortemente na infância. Na verdade, o mapa como um todo, aquele imprint está na hora do nascimento, então ele vem e vai mostrando as características nas diversas áreas à medida que a pessoa vai vivenciando os assuntos da vida dela. E a casa 8 está presente o tempo todo, né? Desde bebê. O bebê que fique, por exemplo, que passe do tempo de se alimentar e que a mãe, por um motivo ou por outro, não voltou na hora certa para amamentar, aquele bebê está vivenciando uma casa 8 naquele momento, está passando por um processo de morte, de medo, de abandono, mesmo que isso não seja real. A mãe atrasou e daqui a um pouco ela já vem amamentar, mas aquilo marca. Então, os traumas também fazem parte da casa 8. E o medo de perder, que todo mundo tem. Todo mundo tem medo. Não existe uma pessoa na face da Terra que não tenha medo. Quem traz esse tema, basicamente, é a casa 8. A sua casa 8 lhe diz onde você pode avançar, onde você não pode avançar. Porque como ela faz a oposição com a casa 2, com Escorpião na 8 e Touro na 2, então traz muito também a questão de os valores, meus valores pessoais, casa 2, ou meus valores materiais, versus meus valores espirituais, casa 8, ou meus limites com o outro, porque a casa 8 representa também os valores do outro, tudo que não é meu, ou tudo que o outro também tem que considerar que é meu. A casa 8 tem essa fusão, é outra palavra-chave, né? Então, as dívidas. E o que eu pensei em trazer esses assuntos todos, que parece que estão tudo meio solto assim, né? Talvez seja isso mesmo que eu tenha que trazer nesse momento, tanto acontecimento, tanto assunto de casa 8 que a gente está vivendo de fato, nessa etapa do mundo, né? Nessa etapa cósmica, vamos chamar assim, que eu acho que está difícil mesmo ordenar essas questões. Mas a casa 8 é uma casa de limpeza também, é uma casa, como eu disse, de ritual. Você pode limpar, você pode transformar. E tem um lado também nesse processo de ritual, nesse processo de transformação, de autoconhecimento, de se dar aquilo que é seu, de devolver aquilo que não é seu, de aceitar aquilo que acabou e se preparar para uma nova fase, né? Esse é um processo individual. Mas nesse processo é muito importante também se dar os merecimentos. Então, a casa 8 é uma casa de intensidade. Tudo que a gente viver na superfície não está bem alinhada com o pedido dessa área. Por exemplo, se você entra num relacionamento é casa 7, relacionamento de convivência, relacionamento de casamento, de parceria, enfim, relacionamento amoroso, vida a 2. A casa 8 é a consequência dessa relação, é a consequência natural do aprofundamento dessa relação. Agora, como eu disse no início, a casa 8 também tem a ver com a sexualidade, com o sexo, com a interação sexual. Então, se você controla demais, você não tem orgasmo, você não tem prazer. Não é? O orgasmo é uma morte. E para você ter prazer, para você ter orgasmo, você não pode controlar naquele momento. O clímax do encontro sexual é a perda de controle total. Se você fica controlando, realmente você não vai ter prazer nenhum. Do mesmo modo, isso vai acontecer se você fica presa demais, preocupada demais com ter muita coisa. A casa 8, se a gente pensar em termos psicopatológicos, a casa 8 daria o desdobramento da doença do acumulador. Né? Ele precisa veja que é o eixo, 2, 8.
Ele precisa, tudo ele precisa, e ele vai acumulando, até chegar a um ponto que ele não tem nem janela mais, que a casa está toda cheia de coisa. Ele está tudo fechado em si mesmo. Então, o risco de não mergulhar e limpar essa casa 8 durante a vida, né, cada coisa no seu tempo, é exatamente a gente ficar presa nas próprias opções. A gente ficar presa naquilo que parecia que era o grande poder na nossa vida, a gente fica aprisionado. Então, pense nos itens que eu falei, todos eles. Você entra feliz numa relação, depois você fica insegura na relação, aí você fica ciumento, aí você passa do ciúme, você passa a paranoia, ó, tudo escorpião, casa 8, Plutão, aí você passa a paranoia, aí você passa ao controle disfarçado, que escorpião detesta ser desvendado assim, na frente dos outros. É um princípio de coisas, de um poder autogerido, né? Veja um bichinho escorpião, ele não se deixa matar, né? Ele vem para ferrar, mas se você fizer um círculo de fogo, se ele estiver em situação de risco, que vê que vai morrer, o que ele faz? Ele morde a própria cauda para se matar. Não, o poder é dele. Assim é o escorpião. E assim é a nossa forma de lidar com a casa 8 quando estamos inconscientes. Projetar no outro, projetar nas situações, aquelas características ou aquelas questões que acaba sendo mais fácil do que a gente admitir ou pesquisar o que aquilo significa para a gente, né? Então, pensem nesse exemplo do relacionamento, que esse relacionamento vai virar um inferno, que a outra pessoa nem está sabendo, porque o controle é escondido, a gente chama o controle de escorpião de controle remoto, né? Então, tudo que acontece na casa 8, inicialmente, a gente imagina que tem um motivo de ficar escondido. E por outro lado, acaba ficando mesmo, né? Ninguém, em princípio, numa sociedade construída, numa sociedade cheia de regras sociais, de tabus, em princípio, ninguém faz sexo por aí, na vista de todo mundo. É uma coisa de privacidade, mesmo que você faça sexo grupal, né? Mesmo que você faça sexo de maneira que na sua religião é condenável, tá? Ao mesmo tempo, quando você também está numa situação de cirurgia, numa situação de hospital, tem um momento que você está entregue, você perde totalmente o poder. Aliás, a gente não precisa ir muito longe, não. Todo mundo aqui vai no dentista, já foi no dentista, né? Existe situação mais de perda de poder do que você lá no dentista com a boca aberta, e esperando que o dentista faça tudo direitinho, certinho, com aquela máquina, com aquele motor, não é verdade? Imagine uma cirurgia com anestesia, é uma morte. E o único controle que você pode ter nessas situações é você fazer uma boa escolha. Escolher um bom médico, um bom cirurgião, escolher um bom dentista, escolher um bom plano de saúde. Infelizmente, no Brasil, ainda a gente tem que ter plano de saúde particular, né? Isso é casa 8, você gasta um dinheirão para se proteger de ficar doente, para se proteger de usar, né? Seguro de vida, você gasta um dinheirão para se proteger ou para proteger as pessoas que você gosta. Se você morrer, a pessoa não fica desprotegida. Você faz o seguro do seu carro, mas você fica rezando para não roubarem seu carro. Então, veja, o princípio da casa 8 é sempre dessa dinâmica de morte e renascimento, ou de alguma coisa que acaba para outra se renovar. Alguém tem que perder para outro ganhar. E essa dinâmica não tem a ver com essa questão do bem ou do mal, como eu disse, mas você pode fazer a opção de como você usa esse poder. O poder espiritual está na casa 8, o poder de cura está na casa 8. Né? Então, a Escorpião, Plutão também estão relacionados com curar, né? Com curar no sentido bem amplo da palavra, transformar, mas também com o poder que, em geral, está nos médicos ou nas pessoas da área de saúde, de
achar o X da questão, de tratar aquela pessoa, de mexer com a vida daquela pessoa pelos dons e pelo lado de pesquisa, né? Que é outro significado importante da Casa 8, pesquisa. Ninguém, em sã consciência, divulga a todo momento, a todo minuto, uma pesquisa que ainda não acabou, senão você vai virar fonte de escárnio, né? Pesquisa se faz, na surdina. Você só pode divulgar um resultado sério de uma pesquisa quando você terminou, quando você tem um corpo de dados que mostram que você foi fundo, que você criou raiz naquele trabalho. E agora você está pronta para divulgar, para mostrar. Mas a fase inicial é uma fase bem fechada, bem escondida. E isso não está errado nem certo. Ou, na verdade, estaria certo, né? Para não comprometer o resultado. Então, o pesquisador ele tem que ter segredo, que é o sentido também da Casa 8. Aí você vê que aí é uma coisa sagrada, não é uma coisa profana, né? No entanto, se você pertence a um grupo religioso que acha que não pode ter sexo assim ou assado, ou só pode casar virgem, ou não pode ter mais do que um relacionamento, casamento é para a vida toda, qualquer coisa dessa natureza que regula a sua escolha de relacionamento, ou você, se não está satisfeito no relacionamento, vai ter relacionamento escondido, né? E aí você vai estar num lado profano para a sua igreja, ou você vai quebrar, vai acabar a sua fase com aquela igreja, com aqueles mestres, né? Com aqueles gurus, o caso. Então, compreender a Casa 8 é, antes de tudo, entender que ali está o nosso poder. O nosso poder de morrer e renascer, o nosso poder de transformar o outro, quando a gente tem isso como dom, e lidar com o verdadeiro poder que é inerente à pessoa, né? Bom, então, eu acho que nesse momento, é isso que eu queria falar para vocês, né? Na verdade, é trazer uma reflexão sobre a Casa 8 e esses mistérios que estão lá, colocados naqueles temas que eu coloquei para vocês, e dali derivam vários outros assuntos, mas principalmente chamando para uma reflexão nesse momento cósmico, nesse momento kármico até, né? De tantas mortes reais pela pandemia. Me solidarizo, inclusive, aqui com cada uma das famílias, desses mais de 500 mil pessoas que morreram da Covid. Então, não podemos banalizar a morte. E vocês perceberam que, embora a Casa 8 não represente somente a morte e o renascimento, no sentido, inclusive, real, mas todos aqueles temas que eu falei, é quase que implícito que eles trazem esse processo de transformação, né? Que está na frase dos budistas, a noção de impermanência, nada é para sempre. Então, a ideia é plantar uma semente e pedir a reflexão nesse momento de vocês para esses temas, esses mistérios da Casa 8, e principalmente para ter mais consciência ou para vivenciar positivamente a sua Casa 8, eu acho que a lição é simples. A gente precisa se colocar no lugar do outro. Aí a gente vai pensar, mas é a Casa 7, né? A relação, sim, esse é um começo, né? O meu limite vai até onde a outra pessoa permite, e vice-versa.
Mas claro que esses limites podem modificar se a gente entra num acordo, se a gente entra em harmonia, são os princípios da casa 7. Mas tem um momento, ou tem determinadas escolhas que eu preciso fazer sozinho, ou que eu preciso vivenciar sozinho. Isso é casa 8, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas só sentem a dor do outro em determinados assuntos difíceis quando elas próprias passam por uma dor parecida. E às vezes nem isso, quando as pessoas são mais duras ou mais difíceis, têm lições mais difíceis para aprender nessa vida, nessa encarnação, elas são taxadas, inclusive, de insensíveis. Eu acho que a casa 8 bota todo mundo no mesmo caldeirão. Todo mundo, ou cada uma das pessoas é passível de mudança, é passível de transformação, embora isso pareça uma coisa meio alto, meio fora, meio sem sentido, mas essa é a verdade, porque, na verdade, também, essa é a única certeza que todo mundo tem desde que nasce, que nós vamos morrer. E mais, a gente não sabe o prazo de validade. Então, a convocação mais importante da Casa 8, e a mensagem que eu queria deixar aqui, então, para finalizar, é que a gente precisa ter consciência e procurar ter uma boa vida, que não é se voltar só para o próprio umbigo, que não é acumular riquezas, que não é passar a perna nos outros, que não é ser corrupto, que não é acumular coisas ilicitamente, que não é fazer mal para ninguém, que não é ficar preso em relacionamentos destrutivos, que não é ser destrutiva com ninguém, que não é a vingança como projeto, tá? Isso não é uma convocação para ninguém ser anjo, viu, gente? Mas, assim, todo mundo tem como expressão natural de desagrado que mostrar que está aborrecido, que está com raiva. Isso não é uma coisa negativa, necessariamente. Mas, se a gente ficar preso nesses aspectos de casa 8 que não se transformam, né? A raiva ela é positiva enquanto você puder expressar aquilo legitimamente sem precisar necessariamente matar o outro ou acabar o mundo. Mas quando você fica presa ou encegueirado, como a gente diz, de destruir o outro por causa daquela sua raiva, você fica anos pensando como vai destruir o outro, você deixa de viver a sua vida, você deixa de ter prazer nas coisas que você escolhe. Então, pela dor ou pelo amor, essa casa 8, ela nos convoca a esse processo de transformação e, pelo mapa astrológico, a área de Escorpião e a área de Plutão vão complementar como a gente pode processar esses princípios de desapego, de transformação, que seria a palavra-chave final, né? Qualquer um daqueles temas que eu coloquei como representativos da Casa 8, eles trazem implícito esse movimento na direção da mudança e da transformação, cujo resultado positivo é o desapego, né? Bom, é isso que eu tinha para dizer para vocês nesse momento. A Casa 8 é um espaço infinito, né? Então, eu espero que vocês possam aproveitar desses princípios, olhando no próprio mapa qual é o signo que está lá na casa 8, quais são os planetas que estão lá, que aspectos que fazem, isso para quem estuda astrologia ou para quem tem seu próprio mapa, entendendo que, de qualquer forma, ninguém está aqui como um marionete. Você é a figura principal para fazer as mudanças importantes na sua vida. Se você não pode fazer sozinho, você pede ajuda, você se transforma através de
permitir ou entregar o poder temporariamente para um outro, que pode ser seu médico, seu terapeuta, seu astrólogo, seu psicólogo, pode ser um retiro que você faça, pode ser um ritual, pode ser um líder religioso, mas que essa escolha, ela precisa ter clareza de que aquilo é uma passagem, de que aquilo é uma transição, para você se apropriar do seu poder, do seu lugar e poder viver plenamente esse sagrado que está em cada um de nós. Muito obrigada. Até a próxima. Ah, sim, deixa eu mostrar meus contatos que eu esqueci, né? Vou mostrar os contatos aqui. Pronto, gente. Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Aí estão os contatos, a referência do autor que eu falei, Stephen Arroyo, um dos primeiros livros que eu li de astrologia no começo, Astrologia, Karma e Transformação, e ali meus contatos, Instagram, YouTube, celular, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima.